Aqui estamos uma vez mais diante da Tua presença, para louvar, glorificar e exaltar o Teu nome. Hemos dado o melhor que nós trouxemos para Ti, meu Deus. Agora, meu Pai, fala com nós, fala no nosso coração. Tu conhece o nosso levantar, Tu conhece o nosso deitar. Tu sabes o que está acontecendo, Senhor, no nosso lar, na estrada onde trabalhamos. Fala nossas vidas, meu Deus, que nenhum do Teu povo saia desse lugar sem antes escutar a Tua voz. Usa o Teu servo com poder e com autoridade, em nome de Jesus, amém e amém. Obrigado, pastor Fábio. Queremos nesta noite saudar a amada igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Convido os irmãos, aproveitando que estão em pé, a abrir as suas Bíblias, 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo de número 11, versículo de número 23. Quantos irmãos procuram? Quero agradecer a Deus nesta noite por essa oportunidade de estar aqui neste lugar, nesta igreja que é a nossa igreja mãe. Eu louvo a Deus. E também já quero agradecer pela vida do nosso pastor presidente, pastor Argemiro, que ontem completou mais um ano de vida. Quero dizer o que eu falei hoje de manhã. Minha gratidão pela sua vida, pela sua família e por tudo que representa na minha vida. Que Deus lhe abençoe grandemente. E aonde nós vamos, referenciamos o seu nome. Tanto que eu trago um abraço do pastor setorial lá onde nós estamos, e eles transmitam um abraço ao pastor Argemiro, e eu entrego nesta noite. Que Deus abençoe. Também, pastor João, Deus abençoe, nosso obreiro, missionário, irmão Leandro, que Deus abençoe cada um dos irmãos. Para esse lado, eu olhando, não poderia deixar de referenciar o pastor Selmo, o Fábio, são grandes companheiros, sua família, também cada um dos irmãos que estão aqui. E eu faço uma referência, irmãos, aproveitando, o pastor Leandro não está aqui, e hoje falaram, realmente, quando nós olhamos o púlpito, não enxergamos ele, parece que falta alguma coisa. E nós agradecemos grandemente a vida do pastor Leandro. Nós estamos sempre em contato um com o outro, e tem sido um grande amigo que Deus tem nos dado. Aonde nós estamos, sempre compartilhamos ali as nossas experiências. Então que Deus abençoe sua vida, irmã. Amém, irmãos? Eu quero deixar uma palavra então para os irmãos, que é bem conhecida. E um ponto, uma vírgula, a minha esposa, é a companheira, ela que está sempre dando os puxão de orelha, puxando o casaco, mas isso é bom, irmã Patrícia, isso é bom para a nossa vida. 1 Coríntios capítulo 11 e versículo 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Parafraseando, irmãos, eu quero destacar o texto que diz assim: porque eu recebi do Senhor e também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Sente, por gentileza, nesta noite. Quando nós olhamos, irmãos, os irmãos que quiserem nos acompanhar nesta noite, parte essa mensagem está assim escrita no Evangelho de Mateus, capítulo 26 em diante.
Quando Paulo escreve essa mensagem, essa carta à igreja de Coríntio, uma carta que todos os meses nós escutamos, todos os meses, quando nos reunimos para a Santa Ceia, é lida essa palavra que Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que na noite em que foi traído, tomou o pão e, dado graças, partiu o pão. Mas ele traz uma referência, irmãos, Paulo escrevendo, ele vai dizer: porque eu recebi do Senhor. Paulo, nós sabemos que não andou com Jesus, nós sabemos que Paulo não foi um discípulo daqueles que viveu os seus momentos com Jesus. Paulo não teve a experiência de ver o que Pedro viu, de ver o que João viu, de ver aquilo que eles passaram no período de 3 anos e meio em que foi o ministério de Jesus. Mas Paulo, ele vai dizer: porque eu recebi do Senhor o que vos ensinei, que na noite em que foi traído. Quando Paulo vai escrever então aos Coríntios, essa passagem que é lida, ele vai dizer assim: tem algo para referenciar, tem algo para lembrar, que na noite em que foi traído. Por que Paulo está dizendo? Houve uma noite em que aconteceu algo, em que aconteceu fatos que deve ser lembrado. Senão Paulo não colocaria a palavra na noite em que foi traído. Ele poderia dizer: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, parti o pão e dado graças. Não, mas ele fez a referência, porque na noite em que foi traído. Mas por que Paulo? O que Paulo queria trazer para nós? Paulo, todo mundo sabe a história de Paulo. Paulo, seu nome judeu quer dizer Saulo, nome grego quer dizer Paulo. Quem começa a chamar de Saulo, ou melhor dizendo, é Paulo, é Lucas, que vai tratar ele como Paulo. Paulo, a Bíblia diz que até os 15 anos ele foi alguém como um fariseu que conhecia a lei, que conhecia a Torá, aquele que todos os dias seus pais lhe ensinavam a ir na sinagoga e aprender as leis. Todos os dias Paulo estava ali aprendendo a Torá. Mas chegou um período, aos 15 anos de idade, Paulo, seus pais não deixaram eles aprender os ensinamentos romanos e mandam ele para Jerusalém. E ele vai ter um grande ensinador, ele vai ter uma grande referência chamado Gamaliel. A Bíblia diz que ele estudou aos pés de Gamaliel. Gamaliel, uma referência teológica, pertencente ao Sinédrio, um homem que tinha nome, que tinha referência, e Paulo aprendeu com ele. Mas a Bíblia diz que aos 28 anos de idade, Paulo, já com cartas do sumo sacerdote para prender os cristãos, lembra que Paulo estava presente na morte de Estevão? Ele assistiu à morte de Estevão. Paulo, quando tinha que perseguir, ele perseguia, até mesmo levava presos os cristãos para serem mortos. Paulo tinha nas suas mãos essa autorização. Mas a Bíblia diz que um dia ele vai pedir: olha, eu preciso de cartas, eu preciso prender, eu preciso ir atrás daqueles que são cristãos. E quando ele está indo em direção ao caminho de Damasco, ele vê um grande resplendor. E esse resplendor, ele olha e não consegue, com seu olhar humano, penetrar nesse resplendor. Quando ele olha, ele fica cego. Diz que ele pergunta: o que está acontecendo?
Quem é, Senhor? Diz que o próprio Jesus diz assim: Saulo, Saulo. Mas ele quem é? Eu sou aquele a quem tu persegues. Ele estava dizendo assim, o próprio Jesus aparecendo para ele, estava dizendo assim: pô, Saulo, eu sou aquele em que tu anda atrás para matar. Saulo, eu sou aquele que tu vai atrás da igreja para perseguir, para terminar. E ele diz assim: Senhor, o que eu faço? Dizer assim: Paulo, dura coisa é recalcitrar contra os meus aguilhões. Ele está dizendo: Paulo, tu não entendeu ainda que tu não pode ir contra a minha igreja. Paulo, tu não pode ferir a minha igreja, tu não pode prender os meus cristãos, Paulo. Naquele momento em diante diz que Deus, o próprio Jesus, tira Paulo, transforma ele de perseguidor. Agora ele vai ser perseguido. Aquele que andava atrás agora vai ter que fugir por causa do evangelho. Mas a Bíblia diz que o ministério de Paulo começa pregando o seu evangelho para os gentios, para a igreja, para aqueles que são coerdeiros, para aqueles que não tinham direito, para aqueles que não eram o escolhido. Mas o próprio Jesus diz assim: Paulo, vai, prega o evangelho, ensina, Paulo, aquilo que eu vou colocar diretamente na tua mente, através de visão, através de revelação. Ele não andava com Jesus, ele não andou com Jesus, mas agora o próprio Jesus entra na vida dele. O próprio Jesus toma Paulo e diz assim: Paulo, tu não andou comigo, mas eu vou andar contigo, aonde tu fores, eu vou estar. A Bíblia diz que Paulo foi um dos maiores perseguidos. 1 dia e meio teve no abismo, tomou mais 3 vezes de 39 chicotadas. Paulo foi açoitado, teve preso, com corrente nos pés e no pescoço. Paulo não podia ser morto, porque ele tinha cidadania romana. Ele não podia ser crucificado, por isso que a sua morte foi decapitado. Esse foi Paulo. Mas esse Paulo agora ele está escrevendo uma carta para Coríntios e diz assim: porque eu recebi do Senhor. Paulo está dizendo assim: olha, ninguém me deu por escrito. Até mesmo porque a carta de 1 Coríntios, possivelmente ela foi escrita primeiro do que os próprios evangelhos. Não podia ter um rascunho de alguém dizendo assim: olha, Paulo, escreve isso. Mas por isso que ele vai dizer: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que na noite que foi traído. Ele estava dizendo: ei, é Santa Ceia, tem que voltar atrás. É uma Santa Ceia, tem que lembrar o que foi, o que aconteceu. Teve algo que aconteceu que mudou a história da humanidade. Tem algo que aconteceu que não pode ser esquecido. Tem algo que aconteceu que não é só a cada 30 dias que nós precisamos lembrar. Tem algo que é do céu. Há uma presença do Espírito Santo de Deus nesta noite. Ele vai dizer assim: na noite em que foi traído. Noite. Ele está dizendo que é um período. Ele está dizendo que, e aqui eu trouxe uma referência que escrita por Mateus, a partir do capítulo 26, ele vai contar alguns acontecimentos, alguma sequência de acontecimentos. O primeiro que o próprio Jesus vai dizer assim para os discípulos: olha, hoje precisamos realizar uma festa, precisamos realizar um jantar. É Páscoa, precisamos comemorar. A Bíblia diz que Jesus dá um local, e os discípulos vão lá e encontram o local.
se reúnem nesse lugar, onde Jesus tinha mandado. Quando eles se reúnem, sentam na mesa, comem, estão participando daquela ceia que está acontecendo ali. De repente Jesus vai dizer: olha, nós estamos aqui sentados, mas algo vai acontecer. A história conta que naquele momento tomou uma angústia daqueles que estavam ali, tomou um temor de tristeza que abraçou aquele momento, aqueles últimos momentos. Disse Jesus: alguém que está aqui entre nós vai me trair. Alguém que está sentado aqui entre nós vai me trair. De repente pergunta a Pedro: Senhor, serei eu, Senhor? Pergunta a João: será que serei eu? Sou eu. De repente Jesus diz assim: olha, aquele que colocar a mão comigo no prato, este me trairá. Judas vai dizer: Senhor, será que sou eu? E assim aconteceu. Jesus estava dizendo assim: existem momentos que nós precisamos lembrar. Existem momentos que não pode ser esquecido. Existem momentos que ele não pode ser apagado e a eternidade será revelada. Naquele momento Jesus estava dizendo: está aqui entre nós alguém que vai nos trair, alguém que não vai seguir conosco a sua história. De repente eles saem dali, participam da ceia, está indo em direção agora ao jardim do Getsemane. Jesus vai dizer para os discípulos que estavam indo com ele, dizer assim: olha, hoje, alguns vão se escandalizar. Mateus capítulo 26 em diante está dizendo: alguns vão se escandalizar. Pedro vira para Jesus, porque Pedro poderia ter todos os defeitos, até mesmo imaturidade, mas era um homem sincero. O que saía do seu coração, o que saía da sua boca, era sinceridade. Ele vai dizer assim: Senhor, eu jamais me escandalizarei. E Jesus: para, Pedro, porque hoje ainda, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Precisa ser lembrado do que estava acontecendo. Jesus entra agora no Getsemane, e Mateus traz alguns detalhes que os outros evangelhos não trazem, principalmente os evangelhos sinóticos. E ele está dizendo que quando ele entra no jardim do Getsemane, Jesus se dá conta e olha e diz assim: opa, eu tenho 12 discípulos, 12 apóstolos, mas aqui só tem 11, está faltando um. Mas ele diz assim: olha, vocês 8, fiquem aqui no monte, porque eu, Pedro, Tiago e João, nós vamos subir para orar. Diz que chegou em determinado do monte do Getsemane, ele vai dizer assim: olha, agora Pedro, Tiago e João, vocês fiquem aqui e vigiem, porque eu vou subir para orar. Agora imagina o próprio Deus orando, aquele que tem poder nos céus e na terra. Ele pediu um momento a sós com Deus para orar. Imagina nós. Como é que está o teu lugar de adoração e de oração nesta noite? Como é que está o teu altar? Como é que está o teu monte? Como é que está o teu Getsemane? Como é que está o teu lugar? Que tu busca a Deus, que tu dobra o teu joelho e diz: Senhor, ouve a minha oração. Agora Jesus sobe ao jardim do Getsemane e vai começar a orar e vai dizer assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas se não for, que seja feita a
tua vontade. Ele está dizendo assim: eu sei o que vai acontecer, eu estou vendo o que vai acontecer. Eu acredito que Jesus, como homem, diz assim: vai ser dor, vai ser dolorido, mas como Deus diz assim: eu preciso vencer, eu preciso vencer, eu preciso vencer, eu preciso vencer, porque senão, um dia, lá na cidade de Uruguaiana, numa Santa Ceia de noite, o povo não vai estar lá, o povo não vai comemorar e nem lembrar, porque se eu desistir aqui não vai acontecer. Sabe por que tu está aqui? Porque o Getsemane aconteceu. Sabe por que tu estás aqui nesta noite? Porque ele não desistiu no Getsemane. Sabe por que hoje tu estás aqui, participando desta Santa Ceia? Porque o Getsemane estava presente com aquela noite com Jesus. Mas a Bíblia diz que ele desce, orou. Aí ele vai ver os 3 discípulos que eram os seus amigos mais próximos. O irmão Leandro vai chegar e vai dizer assim: ei, acorde, você não pode nem um pouquinho vigiar comigo? Vocês não podem nem um pouquinho orar comigo? Diz que ele volta pela segunda vez a orar. Só que desta vez vai ser um pouquinho mais difícil. A Bíblia diz que ele vai orar, e a dor é tão grande, o sofrimento é tão grande que Jesus teve no Getsemane, que as suas gotas, que o seu sofrimento, que o seu suor, que a sua opressão naquele momento, ela vai transpassar. E alguns estudiosos dizem que o sangue, ele toma tanta pressão, por causa do sofrimento, por causa da opressão, e ele tem que estourar em algum lugar, ele tem que sair em algum lugar, e muitos morrem do infarto, porque quando chega o sangue direto no coração, o coração não aguenta. Mas chegou no coração de Jesus, estava forte, vai para a mente, vai para o cérebro, vai dar um enfisema. Quando chegou lá na mente, Jesus estava preparado. Jesus não morreu, tinha que sair por algum lugar, e o seu corpo vai expelir pela sua pele. Ele vai fazer o suor, e o seu suor vai virar gotas de sangue. Irmão, o seu gota de sangue. Sabe por quê? Porque nós precisávamos estar aqui um dia. Ele vai descer e vai olhar pela segunda vez, onde estão meus discípulos, Pedro, Tiago, João, dormindo de novo. Ele assim: vigiai, para que não entrais em tentação, a carne é fraca. Vigiai. Jesus volta pela terceira vez a orar, e a oração agora vai ficar mais forte, porque agora começa a aparecer o que ele via, que ele havia de passar. Ele faz, ele ora, e volta para ver os seus discípulos pela terceira vez. Irmã Joraci, os discípulos não estavam acompanhando Jesus. Ele acorda, ele diz assim: ei, acordai, porque é chegada a hora em que o Filho do Homem tem que padecer. A Bíblia diz que ele desce com os seus 3 discípulos, encontra os outros, quando de repente, já descendo, já vem vindo Judas, com os guardas romanos, com os principais do sacerdote. Diz que prendem, chegam para prender Jesus. Jesus diz assim: ei, sou eu, quem procurais? Não precisa procurar mais, estou eu aqui. Diz que Pedro puxa da sua espada, tira a orelha de Malco, na sua sinceridade, na sua sensatez daquele momento,
E sabe por que pegou a orelha de Malco? Porque Pedro não era ruim não, de mira. Eu acho que quando ele puxou assim, talvez pegasse no pescoço de Malco, Malco vira e pega a orelha. Jesus olha, não Pedro, coloque isso de volta para o lugar da espada, sabe por quê? Se eu quisesse, Pedro, eu rogaria ao Pai, Ele mandava 12 legiões de anjos. 12 vezes 6 mil, quantos? Não é assim que se resolve, Pedro. Jesus pega a orelha de Malco e vai lá e faz o grande milagre. Naquele exato momento, levam Jesus preso. Já está terminando a noite. Levam Jesus para Caifás. Caifás para Pilatos. Até que chega o momento de decidir quem vamos soltar. Barrabás ou Jesus? Solta Barrabás. Jesus é preso. É colocado nele uma coroa de espinho. Ele é despido, é chicoteado com açorrás, que nas suas pontas tinha osso, que nas suas pontas tinha ferro. Cada chicotada que dava em Jesus, Ezequiel, arrancava parte do seu corpo. Mas quando chega o momento dele ser conduzido à crucificação, colocam nele uma cruz. E essa cruz é levada até um monte chamado Caveiras. Do meio-dia até as 3 horas da tarde houve trevas no céu. A hora nona ele é crucificado. Às 3 horas da tarde ele é crucificado. Ele entrega o seu espírito ao céu. Diz, Pai, está consumado. Ele diz assim, terminei, Pai, está consumado. Diz ele assim, esta é a história dos últimos momentos de Jesus, que ele vai dizer assim, o que eu recebi do Senhor eu vos entreguei, que na noite em que foi traído. Mas ele vai dizer assim, e tendo dado graças. Paulo está dizendo, esses são os momentos da traição, o que aconteceu. Mas Paulo precisava trazer a referência, precisava lembrar os irmãos, que isso não poderia ser acontecido, ou esquecido. E ele precisava ser lembrado, sabe por quê? Para que não venhamos esquecendo que Jesus pagou o preço pela minha e pela tua vida. Jesus queria dizer que na Santa Ceia é o momento de relembrar a morte. Jesus estava dizendo, eu paguei um alto preço e precisa ser relembrado. Por isso que Paulo está dizendo, e na noite em que foi traído. Mas aí Paulo vai dizer assim, e tendo dado graças, partiu. Estou indo para o encerramento. Mas quando Paulo diz assim, irmãos, e tendo dado graças, partiu. Os irmãos se deram de conta que Paulo está falando de Jesus. Paulo está falando dos acontecimentos que próprio Jesus fez. Paulo não está ali com alguma coisa que foi escrita, ele está lendo, não, porque eu recebi do Senhor. E o próprio Jesus diz assim, e na noite que foi traído, tendo dado graças, partiu. Ele assim, sabendo que ele ia padecer tudo isso, ele participou da Santa Ceia. Aí ele partiu o pão. E a primeira referência que nós temos quando partimos o pão é comunhão. Comunhão. Ele estava dizendo assim, ei, lembra de tudo que eu passei? Eu só preciso que nesse dia vocês tenhais comunhão. Lembra que eu cheguei até aqui?
que na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graça, ele diz assim, tendo dado graças, partiu, comunhão. Olhe para mim aqui nesta noite, não adianta participar da Santa Ceia se não tiver comunhão. Deus está mandando falar, eu vou falar. Não adianta vir na igreja e sentar do lado do A e do B, seu santo do lado do A e não emendou com B, nem com C. Não adianta, tem que ter comunhão. A Bíblia diz que Jesus sabia que Judas ia trair, mas ele partiu o pão com Judas. Ainda mais, a Bíblia diz que ele pega, tira o seu manto na hora da Santa Ceia, e o próprio Jesus se agacha, pastor, e vai limpar, vai lavar os pés de todos os discípulos, inclusive de Judas. Comunhão. Como é que nós vamos andar pregando o evangelho se não temos comunhão? Como é que nós vamos orar se não temos comunhão? Como é que nós vamos participar da Santa Ceia se não tiver comunhão? Pode apertar um pouquinho, mas é Santa Ceia. Precisamos lembrar. Se veio hoje aqui, irmãos, enquanto nós estiver falando, começa a dizer, Senhor, me perdoa, eu quero participar na Santa Ceia com comunhão. Eu quero pegar a mão do meu irmão que está na minha direita, na minha esquerda. Eu quero abraçar quem está atrás, quem está na frente. Ei, terminou o Covid, tu pode abraçar, tu pode apertar a mão. Se tiver que puxar e dizer assim, ei, nós temos comunhão. Sabe por que nós lembramos da Santa Ceia? Até o dia em que Jesus vai vir. E se Jesus vier hoje, se não tiver comunhão, não vai subir não. Pode fazer toda e qualquer oração, se não tiver comunhão, não sobe, irmão. Se tiver comunhão, se não tiver comunhão, Jesus vem, a trombeta toca, e vai ter gente que vai ficar assim, se não tiver comunhão. Mas nós que estamos aqui nesta noite, eu tenho a certeza que nós temos comunhão. Ei, vire para alguém que está do teu lado e diga assim, meu irmão, Deus te abençoe, minha irmã, Deus te abençoe, eu tenho comunhão contigo. Se eu tiver algo contra ti, me perdoa, eu quero ter comunhão. E na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, partiu. Quando partimos o pão é comunhão. Ou tu convida alguém que tu não gosta para jantar na tua casa. Tu convida alguém a vir para a tua casa e tomar um café que tu não goste dele. Pastor céu. Não convidamos, não partimos o pão. Não. E hoje, se nós estamos aqui é a nossa casa. Aqui é lugar de adoração, aqui é lugar de comunhão, aqui é lugar de abraçar, aqui é lugar de dizer, ei meu irmão, eu estou contigo, se tu cair eu te levanto junto, mas eu estou contigo porque há comunhão. Não vai dizer depois que aqui não se prega comunhão, porque se prega sim. Ei, não vem dizer aqui que aqui um está para a direita, está para a esquerda, não. Aqui está pregando o evangelho genuíno, a palavra de Deus. Comunhão significa amizade. Comunhão significa fidelidade. Comunhão significa fidelidade. Já estou encerrando. Eu li essa palavra, estudava essa palavra e digo, Senhor, eu tenho que trocar. Se assim tu vai pregar, tu tem que pregar. Essa aqui é minha igreja. Essa aqui é a igreja que eu nasci. Essa aqui é a igreja que eu amo. Essa aqui é a igreja que eu quero ir para o céu.
Eu posso estar longe, mas se Jesus vier, nós vamos nos encontrar nos ares juntos, vamos subir. Porque há comunhão, porque há comunhão, porque há comunhão e há fidelidade. Se não tem fidelidade, não tem comunhão. Se não tiver fidelidade, não tem comunhão. Não tem. Se pregarem fora disso é outro evangelho, não é o evangelho de Jesus. E a Bíblia diz mais ainda, irmão, que comunhão significa nós sentarmos um ao lado do outro e dizer assim: me perdoe, mas eu quero ter comunhão contigo. Se eu errei contigo, me perdoe, mas eu quero ter comunhão contigo. E na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é meu corpo que é partido por vós. Eu gostaria, tenho um tempinho ainda, de te convidar a ficar em pé. Eu sei que nesta noite vem uma palavra um pouquinho dura, mas eu quero fazer algo nesta noite enquanto o conjunto vai louvar um louvor. Olhe para mim aqui. Já vou entregar, mas eu preciso fazer algo nesta noite. Eu preciso que tu saia do teu lugar e vá e abrace alguém, sinal de comunhão. Se tu sentir de ir até alguém que não esteja tudo certo, aproveite antes de participar da Santa Ceia. Por isso que a Bíblia diz assim, Paulo escreveu: examine-se o homem a si mesmo. Ele vai dizer assim: porque muitos comem e bebem para sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Ele está dizendo assim: sabe por quê? Que muitos cada vez mais estão errados, porque não reconhecem o momento da comunhão, que nós precisamos estar em comunhão. Eu quero que tu saia neste momento do teu lugar, procure alguém, dá um abraço nele, diz assim: eu quero ter comunhão contigo. Aproveita este momento, em seguida nós vamos orar. Saia do teu lugar. Isso, sai do teu lugar, aperte a mão de alguém, diga assim: eu quero ter comunhão contigo. Eu tenho 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 comunhão contigo. Saia do teu lugar nesta noite. Saber que nada em mim faz sentido sem ti. Às vezes nós estamos engessados e não queremos demonstrar a nossa razão pela qual eu intimidade com Deus. Isso não significa, irmãos, fraqueza, mas significa grandeza diante da presença de Deus. Diga assim: eu quero ter comunhão contigo. Eu quero ter comunhão contigo. Hoje é Santa Ceia, eu quero ter comunhão contigo. Existe é pra ti. Aproveite, é Deus dando a oportunidade nesta noite. É Deus dizendo assim: ei, quero participar da Santa Ceia, mas se Jesus vier hoje, eu quero ir para o céu. E na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças. Não preciso. Aleluia. Eu quero ter comunhão com o Senhor, meu pastor. Quero ter comunhão com o Senhor. Irmã Ana, quero ter comunhão com a senhora. Quero ter comunhão contigo. Eu preciso ter comunhão. Eu preciso ter comunhão. Eu preciso ter comunhão. O quão dependente Jesus está aqui nesta noite, está dizendo: enquanto tu sai do teu banco, eu fortaleço a tua vida. Enquanto tu está aqui nesta noite, eu renovo as tuas forças. Eu renovo a tua aliança contigo nesta noite. Em nome de Jesus, renove a aliança com Deus. Em nome de Jesus, renove o voto com Deus. Teu é o poder e o domínio.
é pra te louvar. Cristo, razão pela qual eu existo, motivo do meu respirar. Cristo, teu é o poder e o domínio, tudo que existe é pra te louvar. Sigo olhando para ti, ouço tua voz em mim. Eu clamo, Abba, tu és bem-vindo aqui. Sigo olhando para ti, ouço tua voz em mim. Eu clamo, Abba, tu és bem-vindo aqui. Seja bem-vindo, bem-vindo, tu és bem-vindo. Enche esta casa da tua glória. Tu és bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo. Bem-vindo. Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo. Tua voz em mim. Eu clamo, Abba, tu és bem-vindo aqui. Sigo olhando para ti, ouço tua